Bom, meus amigos, eu tô passando aqui para poder ver vocês rapidinho, né? E a gente não perde o nosso contato, mesmo à distância, mesmo aí nesse período de quarentena, isolamento social, nós estamos mantendo aí as nossas conversas, os nossos diálogos, né? E eu não podia deixar passar em branco isso que a gente vai vivenciar depois de amanhã, né? Que é o Dia das Mães. É uma data muito especial, é uma data que no calendário ela tem o seu valor, e muito mais do que num calendário de papel, um calendário de celular, né? Essa data ela é para ser comemorada, celebrada, vivida todos os dias, né? Porque feliz é aquele que tem uma mãe ainda viva, né? Ou ainda que não seja mãe biológica, mas aquela pessoa que fez a figura da mãe, né? Pode ser uma tia, uma avó, quem seja, né? Que foi para você uma mãe, você sabe o valor que ela tem, né? E não apenas o segundo domingo de maio, mas todos os dias, a grande importância que tem o papel de uma mãe na vida de cada pessoa, né? E aí, como o nosso assunto, né, na Escola Moisés Furtado Bravo, Beatriz Aleschi, como ali a gente dialoga sobre a questão do ensino religioso, e dentro do ensino religioso nós temos muitas vertentes, muitas correntes ideológicas, muitas religiões, mas os nossos alunos na sua totalidade, né, nós temos ali alunos que são cristãos, sejam católicos ou evangélicos, né, protestantes, eles são cristãos. E dentro do cristianismo nós temos vários exemplos de mães que foram brilhantes, que foram mulheres assim extremamente exemplares, mas nenhuma talvez tenha sido uma mãe mais dedicada e que nos sirva melhor de exemplo aqui do que a mãe do próprio Jesus Cristo, né? Que é a Maria. Quando a gente começa a lembrar da história da Maria, ela ainda uma menina nova, uma moça, segundo as escrituras, né? Ela era noiva de um homem chamado José, e aí ela aceita uma missão dada por Deus, que é receber no ventre dela o Filho de Deus, Jesus Cristo, né? E ela, diante de todo aquele desafio que deveria ser para ela de prontidão ela aceitou, né? Hoje em dia muitas mulheres até engravidam, né? Não é nem uma gravidez assim da parte de Deus, né? Uma coisa milagrosa como a Bíblia diz, é uma gravidez aí produto mesmo de um desejo carnal. E as pessoas, a gente vê hoje em dia muito comum, muitas mulheres, moças, meninas, quando engravidam aí, rejeitar até aquela própria gravidez, né? Elas negam, né, a maternidade, não querem ser mãe, né? E se julgam nova, vai atrapalhar os planos, não estou preparada para isso. E a gente vê que Maria, né, lá no passado, vivendo numa sociedade extremamente machista e preconceituosa, muito mais do que nos nossos dias. Hoje, lógico, na sociedade de hoje é uma sociedade ainda machista, preconceituosa, mas você não tem ideia de como era nos dias dos judeus ali, né? E aí ela aceita esse desafio independente das consequências. Ela que poderia ter sido rejeitada pela própria família, rejeitada pela sociedade, rejeitada pelo noivo José, ela aceitou, né, cumprir o propósito de Deus ali para poder gerar o Salvador da humanidade dentro do cristianismo, que é Jesus. Então ela poderia ter dito não, falou, que isso, pô, eu não quero, sou nova, vai me desculpar, mas eu tô com um casamento marcado aí, o que o meu noivo vai pensar de mim, né? O que a minha família vai pensar de mim, não vou querer não, me desculpa, procura outra pessoa aí, mas eu tô fora. E no entanto ela não fez isso, né? Ela não pensou no seu bem-estar, ela não pensou na sua reputação, mas ela aceitou aquele desafio.
E aí ela teve todos os desafios da maternidade, cuidou do menino, do bebê, não tinha uma vida fácil, né? Tanto que eles, por questão lá do recenseamento, foram ali até a cidade de Belém e não encontraram um lugar, né? Nem para poder se hospedar. E aí nasce Jesus numa manjedoura entre os animais ali, mostrando toda aquela humildade, né, que simboliza tudo aquilo. Cresce como um menino normal, como eu e você crescemos, né, precisando dos cuidados da mãe, a amamentação, a educação. Tudo isso Maria foi competente para fazer, né? E depois, quando Jesus chega na idade adulta e ele começa a pregar, né, ele começa a cumprir a missão dele, ela também não o abandonou. Ela podia dizer, esse cara é maluco, cresceu, perdeu o juízo, não diz coisa com coisa, Jesus anda com umas pessoas esquisitas, uns amigos estranhos, né? Mas muito pelo contrário, né? Se você for ler na escritura, ela sempre esteve ao lado do filho dela, indo com ele aos eventos, né? Participando, assim como naquele milagre onde ele transformou água em vinho, ela estava lá. E outras vezes que Jesus estava pregando, estava no meio da multidão, ela sempre também acompanhando, ou seja, ela nunca abandonou o filho. E uma mãe é assim, né? Independente da idade do filho, pode ser ele uma criança, depois que ele se torna adulto, ela está sempre preocupada, ela está sempre querendo proteger, e Maria não foi diferente, ela esteve com ele a todo momento. E depois também, quando Jesus começa a passar por perigos, né, quando ele se torna indesejado naquela sociedade pelas autoridades religiosas e até políticas que haviam ali, né, ela também não abandonou ele, ela esteve com ele o tempo todo. Inclusive quando ele é preso, ele é levado na casa de Herodes, depois de Pôncio Pilatos, tudo aquilo ali ela acompanhou de perto. Inclusive quando ele arrastava a cruz ali pelas ruas de Jerusalém e depois foi crucificado no Monte Calvário. Olha só que interessante, a própria Bíblia diz, né, o Evangelho, que os amigos de Jesus, os amigos dele mais chegados, abandonaram ele naquele momento, né? Salvo o apóstolo João, né, foi o único que ficou ali, acompanhando tudo de perto. Agora todos os outros, deram no pé, correram. Mas esse evangelho diz que Maria, né, a mãe dele, até nesse momento ela estava ali. Então ela, desde o nascimento até a morte, e depois na ressurreição, quando ela tá lá, vai no túmulo, enquanto o túmulo vazio, ela teve com ele o tempo inteiro. Então ela foi uma mulher muito exemplar, né? E interessante o seguinte, tem uma passagem aqui que eu queria ler para você nesse Dia das Mães, para você guardar. Jesus falando com João, no momento da crucificação, né? Diz assim, lá no Evangelho de João, quando Jesus viu a sua mãe, e junto dela estava o discípulo a quem ele amava, ou seja, o João, ele disse para sua mãe, mulher, eis aí o seu filho, né? Apontou para o João e falou com a mãe dele, aí, esse aí é seu filho. E depois Jesus se voltou para o discípulo e disse, eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante o discípulo amado recebeu como parte da sua família. Então o que acontece? Jesus, como Deus, ele podia ter falado, já fiz a minha missão, já cumpri o meu papel, quer saber, vou embora, vou para o céu, tchau, já está resolvido. Mas antes disso, ele ainda teve a preocupação de amparar aquela que a vida inteira teve com ele, que foi a mãe dele. Ele foi um filho grato nesse sentido, né? E aí Jesus, ele fala com João, cuida dela. Quando ele fala, eis aí a tua mãe, ele estava dizendo para o amigo dele, você foi o único que não me abandonou, teve aqui também os pés da cruz aqui, então cuida da minha mãe para mim, né? E a partir daquele momento João cuidou. Então isso aí é uma prova de gratidão que o próprio Jesus, né? O próprio Deus, ele demonstrou em relação à maternidade, em relação à mãe dele. Lá no Antigo Testamento, quando Deus ele orienta o Moisés, né, lá a questão dos 10 mandamentos, tem um mandamento ali que fala isso, honra o teu pai e a tua mãe, para os teus dias se prolongarem sobre a terra. Então esse mandamento vem com essa promessa aí de uma vida longa e próspera, mas ligado à questão de honrar o pai e a mãe. Domingo é o Dia das Mães.
mas não apenas o domingo de maio. Não é simplesmente um dia do calendário, mas lembrar que todos os dias a sua mãe, ela precisa ser honrada por você de todas as formas. Não é só passar numa loja, comprar uma lembrança e dar. Muito pelo contrário, isso é o de menos. Tem muitas coisas que são mais importantes do que um presente material. É você honrar, você amar, você respeitar, e isso todos os dias da sua vida. Então não esqueça desse exemplo. Você que é cristão, você que acredita que Jesus é Deus, olha o exemplo que ele te deu. Ele teve a preocupação de honrar a mãe dele até o fim, né? Ela esteve sempre ao lado dele, assim como a sua também. Tá aí te cuidando. Se você tem o que você tem, se você é o que você é, agradeça a ela que cuida de você. Domingo é dia das mães, né? Especialmente dê um abraço nela e diga a ela o quanto você ama, tá? Não deixa passar em branco, né? E essa quarentena colocou todo mundo aí pertinho, unido dentro de casa, talvez para isso, para que esse dia das mães fosse diferente, fosse o dia das mães que você mais esteve próximo da sua. Um beijo e depois eu volto com mais um papo com você, tá bom? Se cuida aí.